Bom dia, turma. Mais uma aula. A aula de hoje nós vamos rever o conteúdo que eu passei na aula passada. Muitos alunos me procuraram para tentar entender o que são e como acontecia o processo de formação das palavras. Como eu mandei um vídeo gravado e não foi o vídeo que eu fiz, vou refazer essa aula explicando para vocês o processo de formação das palavras. Então, estrutura da palavra. A palavra, ela é subdividida em partes menores e essas partes menores nós chamamos de elementos mórficos. O que são os elementos mórficos? Nós temos os morfemas, o radical e os afixos. O que seriam os morfemas? Morfemas são as menores unidades da palavra. Então, vamos pegar como exemplo a palavra gatinho, ó. Inho e o. Cada um desses elementos, o G, o I e o O, são os morfemas. Então, cada um desses elementos é um morfema. O morfema é o menor elemento de uma palavra dotado de significação. Algumas palavras, elas não podem ser separadas, né? Elas não são compostas por elementos menores porque elas já são o próprio elemento menor. É o caso do sol. Então, o sol, ele já é o morfema, não tem como eu separar esses pedacinhos. Sol, fé, ter, pá, pé, mão. Então, essas são as unidades pequenas. Depois nós falamos do radical. Então, vamos pegar a palavra aqui, o gatinho. Olha, gatinho. Gatinho, ele tem um radical. O que é radical? É o corpo da palavra, é a estrutura que vai se repetir em todas as outras palavras. Se eu pegar, por exemplo, o gatinho e quiser falar só gato, tá vendo que gato, eu pego o gat e vou só acrescentar o gato, gata. Então, quando eu coloco o A e o O nesse gat, eu tenho aí o radical. O inho são chamados de os afixos. Aqui embaixo eu tenho outro, olha, infelizmente eu tenho a palavra feliz. A palavra feliz é o meu radical, é o corpo da palavra. A esse radical eu vou acrescentar dois afixos, ó, o in e o mente. O in e o mente são os afixos, que são os elementos de valor gramatical que se juntam ao radical, modificando o significado da sua função. Quando são antepostos ao radical, então assim, ó, o in, por exemplo, quando ele vem antes do radical, nós vamos chamar ele de prefixo. Primeiro, ó, prefixo, então ele vem antes do radical. Quando ele vem depois do radical, nós já vamos chamar ele de sufixo. Então, alguns alunos me perguntaram o que são sufixos e prefixos. Eles são os afixos. O que vem antes do radical, prefixo. O que vem depois do radical, sufixo. Então, aqui nós temos agora os elementos mórficos. O que são os elementos mórficos? Os elementos mórficos são o radical, vogal temática, o tema, as desinências, os afixos, vogais consoantes e de ligação. O que seria o radical? Radical, como eu falei para vocês, é o corpo da palavra. Olha um exemplo por aqui. Eu tenho a palavra pedra, né? Aí eu tenho o radical. Qual é o radical? Pedra. Até o R é o meu radical. É a esse radical que eu vou acrescentar outros elementos. Então, ao radical, eu vou acrescentar o A, e ao radical, eu vou acrescentar o ejar. Eu vou ter apedrejar. Então, o radical é o menor elemento, né, composto de unidades de significação. Os elementos que se juntam a ele são chamados de morfema. E quando eu monto uma outra palavra, nós chamamos essa outra palavra de cognato. Então, o radical é a palavra que vai se repetir em todas as outras. Vamos pegar a palavra pedra. Se eu colocar pedregulho, pedrada, pedreiro. Então, notem vocês que P-E-D-R é a palavra que vai se repetir em todas as outras que eu vou formar. Por isso, nós chamamos ela de radical. É o corpo da palavra. Dessa vão se formar outras. Depois eu tenho a vogal temática. O que é a vogal temática? É o elemento que, em alguns verbos, possibilita a ligação entre o radical e as desinências. Ao conjunto radical mais vogal mais o tema, dá-se o nome de tema, que nós vamos ver logo agora. Então, o que é a vogal temática? Olha aqui, o A é a vogal temática. O que significa isso? Significa dizer que esse verbo aqui é da primeira
conjugação. Então, os verbos, nossos verbos, eles possuem 3 conjugações. Primeira conjugação, terminação ar. Segunda conjugação, terminação er. E terceira conjugação, terminação ir. Então, nesse caso, a vogal temática me indica qual é a terminação, qual é a conjugação desse verbo. Depois eu disse para vocês que nós temos o tema, né? O que é o tema? O tema é justamente o nome que se dá ao verbo. Então, eu tirei o verbo e eu tenho um nome. Qual é o tema? Fala. Então, esse é o tema. Então, as vogais temáticas é um elemento de alguns verbos que possibilita, entre o radical e as desinências, formar o tema. Então, o que é o tema? É o conjunto de radical mais vogal temática que se chama tema. E como é que eu sei isso? Eu sei isso pelas terminações. Terminação A, primeira conjugação, terminação E, segunda conjugação, e terminação I, terceira conjugação. Depois nós temos as desinências. O que seriam as desinências? São elementos de valor gramatical que indicam o gênero, se é masculino, ou número, se é plural ou singular. Então, nesse caso aqui, eu tenho o gênero. Qual é o gênero aqui? Feminino. Mas e se eu tivesse colocado menino, qual seria o gênero? Masculino. Então, desinência masculina, desinência feminina. Desinência que é essa, professora? Desinência de gênero. Aqui eu tenho S, significando que essa palavra está no plural. Então, desinência de número. Se eu não tivesse o S, desinência de número singular, desinência de número plural. Depois nós temos os afixos. O que é um afixo? São elementos de valor gramatical que se juntam ao radical modificando-lhe o significado ou a função. Aí, nesse caso, eu já tinha explicado isso anteriormente. O que é um afixo? Olha, o in e o mente são afixos. O que significa isso? Significa que eles dois estão acoplados ao radical, que é feliz, para formar uma nova palavra. Essa nova palavra que se formou é chamada de cognato. Então, os afixos são pedacinhos de palavras que eu vou juntar ao radical. Antes, prefixo, depois, sufixo. Então, os prefixos e os sufixos são os meus afixos. E, por fim, eu tenho a vogais e consoantes de ligação. O que são isso? Vogais e consoantes de ligação são as vogais que trazem, elas não trazem nenhuma informação gramatical ou modificação de sentido. Então, elas não servem para dar um significado, se é masculino ou feminino. Se ela estiver modificando masculino e feminino, ela não é vogal de ligação, ela é desinência. No caso, ela vai facilitar a pronúncia. Então, o que aconteceu aqui? Eu juntei duas palavras, eu montei uma nova palavra. Eu criei uma nova palavra através de dois radicais. Então, aqui é uma palavra composta por dois radicais. Eu tenho gás e eu tenho metro. E aí, para eu juntar essas palavrinhas aqui, essas duas palavras, e formar uma outra, eu coloquei o O. Então, é uma consoante de ligação, gasômetro. Se eu tivesse, por exemplo, a palavra gira, né, não ficou bonito, mas o sol. E aí eu quero criar uma nova palavra. Como é que eu vou criar essa nova palavra? Aqui no meio, eu vou precisar colocar uma letra para dar sentido, porque se eu juntar sem essa letra, olha, vai ficar gira mais sol. Quando eu tenho duas vogais e entre duas vogais eu tenho um S só, ele tem som de Z. Para eu resolver esse problema, eu vou ter que colocar uma consoante de ligação, que seria o S, né? Então, eu vou ter girassol. Então, isso são as vogais e consoantes de ligação. Esses são os elementos mórficos. Agora que nós entendemos os elementos que vão formar uma palavra, vamos à formação propriamente de palavra. Eu tenho dois processos de formação das palavras. As palavras podem se formar através de derivação e através de composição. O que seria derivação? É quando eu tenho um radical, eu pego um radical, e desse radical vão ser derivadas outras palavras, vão formar outros cognatos. Então, vamos pegar o exemplo da palavra flor.
eu tenho a palavra flor, e dessa palavra, que é original, a minha primitiva, eu vou originar outras palavras. Então, flor, florista, floricultura, floresta, reflorestamento. Então, isso é derivação. E aí eu tenho outro processo, que é o de composição. Como é que funciona o processo de composição? O processo de composição, ele vai formar as palavras compostas, né? Composição, compostas. O que significa isso? Significa que eu vou ter dois radicais e eu vou juntar esses dois radicais para formar uma nova palavra. E isso é a composição. Exemplo, eu tenho o verbo beijar e eu tenho o substantivo flor. Eu quero que essas duas palavrinhas se transformem em uma só. Então, eu pego o beijar e o flor e vou transformar em uma nova palavra. Notem que eu tenho dois radicais, beija e flor. E aí, como é que vai ficar as duas? Beija-flor. Isso é o processo de composição. Então, eu tenho dois processos de formação, derivação e composição. Então, agora vamos dar uma esmiuçada nesse processo. Então, o processo de derivação pelo qual as novas palavras são formadas a partir de outra que já existe. Elas podem ocorrer da seguinte maneira: prefixal. O que seria uma derivação prefixal? É aquela que o meu afixo, né, vem antes da minha palavra primitiva. Então, eu tenho a palavra primitiva, que é ver, e antes dessa primitiva, eu coloquei um afixo, que é o prefixo re. Ela pode ser também formada por sufixal. O que é isso? É quando eu tenho o meu radical e eu acrescento um afixo após esse radical. No caso aqui é o os. Então, a sufixal, eu tenho o radical e ele vem depois. Depois quem, professora? O afixo. O pedacinho que se juntou para formar uma nova palavra. Eu tenho um parasintética. O que seria parasintética? Parasintética é quando eu tenho afixos prefixal e sufixal. Então, eu tenho um radical, e a esse radical eu acrescento uma palavrinha tanto antes como uma palavrinha depois. Então, a minha parasintética, eu tenho um radical, e a esse radical eu junto uma palavra antes e uma palavra depois, formando uma nova palavra, endoidecer. Endoidecer é uma palavra parasintética. Já a regressiva é porque ela foi reduzida. Lembra que eu falei para vocês no começo que eu tenho o tema? Então, o verbo, quando eu tiro a letrinha R, então quando eu tiro aqui o R do infinitivo do verbo, ele passa a ser o tema, né? Aí esse tema é substantivo. Por quê? Porque é o nome do verbo. Então, caçar é caça. Aí eu tenho uma regressiva, então nota que ele regrediu. Eu tirei uma letra, por isso ela é chamada de regressiva. E por último, a derivação imprópria. O que seria a derivação imprópria? É quando a classe gramatical muda. Então aqui eu tenho o homem, homem é substantivo, e o que está caracterizando esse homem é um adjetivo, aranha. Aranha é a característica desse substantivo homem. Então, homem-aranha. Mas notem vocês que originalmente aranha não é adjetivo, aranha é substantivo. Só que aqui ele foi usado para caracterizar uma outra palavra. Mudando a classe gramatical, quando isso acontece, eu falo que eu tenho uma derivação imprópria. Derivação agora por prefixação. Então, prefixação é o processo de derivação que eu coloco um afixo antes do radical. Então, eu tenho a palavra e antes dessa palavra eu vou colocar um afixo. Olha os exemplos. Eu tenho aqui a palavra feliz, o meu radical é feliz, e antes eu coloquei um prefixo. Então, eu tenho infeliz. Aqui eu tenho o radical braço. E antes eu coloquei o prefixo ante, antebraço. Aqui eu tenho o radical enraizar, e eu coloquei o prefixo em, enraizar. E aqui o fazer, e aqui o refazer. Então, a nossa aula de hoje, ela foi montada pensando em vocês, usando um prefixo, revisar. Vamos revisar
ver. Então, nós estamos revendo um conteúdo que vocês já viram e muitos entraram no WhatsApp particular para me perguntar que não tinha entendido o que era um prefixo, o que é sufixo. Então, prefixal e sufixal. Prefixo é um pedacinho de palavra que eu coloco antes do radical para formar uma nova palavra ou para dar um novo sentido a essa palavra. E sufixo é o que vem depois, que é o caso aqui de baixo, olha. Aqui o prefixal, né? E aqui o sufixal. O que seria esse processo de derivação? É aquele que eu tenho um radical e a esse radical eu acrescento uma palavrinha depois desse radical. Então, esse sufixo pode ser nominal ou verbal, tanto faz. Vamos esquecer essa nomenclatura agora. Mas olha só, eu tenho o radical pedra, né? Pedra, tirei a vogal temática, a desinência de pedra, e eu acrescentei aqui um prefixo, um pedacinho, eiro vem depois do radical. A mesma coisa com o live. Eu acrescentei aqui uma palavrinha depois do radical, livraria. Civil, eu acrescentei uma palavrinha depois, izar. Então, vamos só recordar. Prefixo, eu tenho um radical e eu acrescento antes do radical um afixo. A esse afixo e esse radical eu chamo de prefixo. É quando eu tenho um nome e o que eu vou modificar vem antes desse nome. Quando eu tenho um nome e o que vai modificar ele, o elo de modificação, vem depois, é chamado de prefixal. Aqui agora nós vamos ter a derivação parasintética. Derivação parasintética, ela consiste no acréscimo simultâneo. Então, eu tenho um radical centralizado no meio e eu tenho os dois afixos, um antes e um depois da palavra. Só que, olha que interessante, ela só é parasintética porque eu preciso que esses dois afixos, tanto o prefixo quanto o sufixo, seja acoplado ao nome e ele não possa ser separado. Então, significa o seguinte, ó, vamos pegar um exemplo prático. Aqui eu tenho patri. Patri é o meu radical, certo? Então, o que significa isso? Significa que para eu ter uma palavra parasintética, uma derivação parasintética, eu preciso ter uma palavrinha que venha antes e uma palavrinha que venha depois. Por isso, ele é parasintética. Mas olha que interessante. Se eu tirar um desses elementos, um desses afixos, a palavra que sobrar não tem significado, não existe. Por isso ela é parasintética, tá certo? Então presta atenção nisso, que isso é muito importante. Olha só. Se eu tirar aqui, por exemplo, es e ficar só patriar, não existe a palavra patriar. Não existe. Por isso, eu preciso do es. Se eu tirar, por exemplo, o ar aqui, não existe a palavra espatre. Isso é parasintética. Notem vocês que eu tenho um radical e eu tenho dois afixos, um prefixo e um sufixo. Mas se eu tirar qualquer um desses pedacinhos, a palavra que sobrar não tem significado. Por isso ela é parasintética. A mesma coisa aqui com o desalmado. Olha só, se eu pegar, por exemplo, ó, alma é o meu radical. Aí eu tenho o des, né? E o ado. Vamos tirar um pedacinho aqui para vocês notarem o que é um parasintético. Então, ó, se eu tirar o ado, existe a palavra desal? Não existe. E se eu tirar a palavra, o des, existe a palavra almada? Não existe. Por isso, ela é parasintética. Aqui embaixo, coloquei um exemplo já separado para vocês entenderem. Então, olha só, eu tenho o radical noite e eu tenho os prefixos a e os sufixos ecer, para dar a palavrinha anoitecer. Vamos supor que eu vou formar essa palavra só por prefixo. Então, eu vou ter a palavra à noite. Existe essa palavra à noite? Existe essa palavra? Não existe. Então, eu preciso do prefixo e sufixo, professora? Sim. Se eu preciso dos dois, eu tenho uma palavra parasintética. Olha aqui embaixo um outro exemplo. Eu tenho novamente a palavra noite, e aí eu tenho o prefixo per e o sufixo ar. Então, vamos supor que eu vou tirar daqui o per, o prefixo. Existe a palavra noitar?
Não existe. Então, o que que é derivação parasintética? É aquela que eu monto uma palavra, eu formo uma palavra derivada através de dois afixos, um prefixo e um sufixo, de tal sorte que, se eu tirar um dos elementos mórficos, a palavra que sobrar não existe. Por isso, ela é chamada de derivação parasintética. Eu preciso das duas emendas que eu fiz à palavra, para que ela tenha sentido. Agora eu tenho a derivação regressiva. O que seria a derivação regressiva? Ela ocorre a partir de verbos que expressam ação. Então, eu tenho os verbos, ó, comprar, resgatar, debater, trocar, perder. Esses verbos estão nas suas devidas conjugações, está no infinitivo. E o que significa a regressiva? É que representa a supressão do elemento da palavra primitiva. Então, aqui eu vou tirar os elementos que indicam que o verbo está no infinitivo, olha. E o que que eu vou ter? Eu vou ter o nome, né, de cada uma dessas ações. Então, comprar é, é o nome de compra. Compra, então, é substantiva, porque elas vieram dos verbos, e isso é regressiva. Eu retirei uma letra, e dessa letra que eu suprimi, que eu tirei, eu vou ter uma palavra que define o nome, o tema daquela palavra. Então, comprar, tema, compra. Resgatar, tema, resgate. Debater, tema, debate. Trocar, tema, troca. E perder, tema, perda. Então, isso é derivação regressiva. Eu tenho os verbos no infinitivo, eu tiro a letrinha R, que representa que esse verbo está, e aí eu vou ter o tema de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Derivação imprópria. A derivação imprópria ela acontece com a mudança da classe gramatical. Há uma mudança aqui é de classe gramatical. Por exemplo, o jantar está pronto. Jantar é verbo, né? Jantar é verbo. Só que nesse caso aqui, ele mudou de classe gramatical. Agora não é mais a ação jantar. Agora é o substantivo. E eu sei disso por dois motivos. Primeiro, pelo contexto em que eu estou lendo. E segundo, porque aqui eu tenho um artigo, né? Toda palavra que está anteposta de um artigo, ela é sempre substantivo, porque qual é a função dos artigos? Definir ou indefinir o substantivo. Então, esse ozinho aqui, ó que bonitinho, ele me diz que a palavra que está depois dele é substantivo. Então, o que aconteceu com a palavra jantar aqui? Mudou a classe gramatical. Vamos pegar um exemplo usando o substantivo para ficar mais claro. Aqui, olha, novamente, ó, tá vendo que eu tenho um artigo? Então, o artigo me diz que a palavra que está depois dele é substantivo. Então, ó, o animal foi capturado pelo zoológico. Animal, o bichinho. Então, no caso, ó, o exemplo, a onça, o animal de verdade, real. Então, substantivo. Animal, substantivo. E a festa, olha, então quem é substantivo aqui? Festa. Por quê? Ó, o artigo me diz que quem está depois dele é substantivo. Então, a festa, né? Ó, a festa foi animal. Notem vocês aqui que esse animal está caracterizando o substantivo. Mudou de classe gramatical? Sim. Agora, esse animal aqui é adjetivo. Olha, a festa foi da hora, a festa foi massa, a festa foi animada. Então, a festa foi animal. Eu usei um exemplo lá no começo com Homem-Aranha. Aranha, substantivo, o nome do inseto. Homem-Aranha, característica do substantivo homem. Então, isso é a derivação imprópria, quando há mudança da classe gramatical. Formação de palavras. Já disse para vocês que as palavras vão se formar por dois processos, de composição e de justaposição. A justaposição é quando eu coloco dois elementos um do lado do outro, não tem perca, eu não perco nenhum elemento, tá? Durante esse processo eles se juntam e não há perca nenhuma de elemento. É o caso aqui, ó, de guarda noturno. Notem que aqui eu tenho uma palavra, né, composta, palavra composta, por hífen.
Mas essa palavra também pode ser justaposição e não ser composta por item, que é o caso do passa-tempo, tá vendo? Passa-tempo. Então, eu tenho dois radicais que se juntaram e formaram uma nova palavra, por justaposição. Dois elementos lado a lado, sem perder nenhum dos seus elementos. Já há a composição por aglutinação. Então, lembra lá da aula de química, de física, que aglutina as células, moléculas, quando elas se aglutinam, elas modificam? Então, isso é aglutinar. Olha, a perca de elementos. Aqui eu tenho aguardente. O que é aguardente? É água mais ardente. Nota que aqui ele perdeu um elemento, olha, aguardente. Então, esse elemento foi suprimido, foi aglutinado. Isso é aglutinação. A mesma coisa com planalto, ó, plano, viu que ele perdeu isso? Mais o alto. Então, eu juntei esses dois elementos e quando eu juntei esses dois... Então, vocês viram que quando eu juntei os dois elementos, ele perdeu partes por aglutinação. Então, vamos ver aqui uns exemplos bem especificados. Olha, justaposição e aglutinação. Justaposição, quando não há alteração de palavras. Então, as palavras, elas continuam escritas da mesma forma antes de ser juntado. Olha o exemplo aqui do girassol. Professora, mas aqui foi acrescentado um S. Sim, mas esse S aí, ele não tem interferência nenhuma. Qual é a função dele aí? A função dele é uma consoante que vai ligar para dar um valor estilístico. Ele não vai mudar o som. Gira, sol. Se eu não colocasse um S para ficar girassol, os dois S aqui, tá vendo? Aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho outra vogal. Já disse isso para vocês em sala. Quando eu tenho duas vogais, entre duas vogais, se tiver um S só, ele tem som de Z. Lembra? Se eu não dobrar o S, só por uma questão estilística e pela regra, eu vou ter girasol. E a palavra não é girasol, é girassol. Por quê? Porque a planta fica girando ao redor do sol. Então, gira-sol. A mesma coisa acontece aqui com o pé de moleque. Notem vocês que eu vou juntar 3 elementos sem perder nenhum dos seus componentes. Ó, pé de moleque. Justaposição. E o que seria aglutinação? Quando há perca de elementos, enquanto a pronúncia exige que eu tire algum elemento para não sobrecarregar. Olha, é o caso do hidroelétrica. Então, é hidro mais elétrica. Então, hidroelétrica foi aglutinação. Hidroelétrica, hidrelétrica, né? Hidrelétrica. Embora, olha que legal, embora é uma das que eu mais gosto, porque eu tenho aqui o em, o boa e o hora. Notem que embora, né, quem vai em boa hora. Olha o tanto de letras que eu suprimi. Aqui eu tiro o A daqui, e o H daqui, e o O também, ó. Embora. Viu tanto de letra que foi suprimida? Então, isso é um excelente exemplo de aglutinação. E aqui o fidalgo, que é o filho de algo, que também há uma supressão enorme de letras, né? Então, o filho de algo é filho de algo. Antigamente, quando nós estudamos lá no trovadorismo, as pessoas eram conhecidas por ser filhas de alguém. Ah, quem é o fulano? É fidalgo. Fidalgo, filho de José, dono da hidrelétrica, fazendeiro, blá, blá, blá. Então, ele representava que alguém tinha muito poder. Então, fidalgo era filho de algo, filho de alguém importante. Essa era a referência. Hoje, aí, depois disso, passou também, no interior tem muito isso, falar assim, ah, quem é fulana? Fulana é a esposa do Beltrano, e assim sucessivamente. Então, uma referência que se faz ao outro e não à própria pessoa. É uma referência de conhecimento. Fidalgo. Então, o que nós suprimimos aqui no fidalgo? Nós suprimimos o LH, o O, o di todinho, né? E nós temos só o fi, algo. Aliás, desculpa, né? O D fica, né? Tira aqui só o E. Então, eu tenho fidalgo. Então, eu tiro o LH, o E e o outro E. Fidalgo. Interessante, né? Abreviação, redução. Nós usamos muito isso no século XXI. Algumas palavras, elas não são nem mais conhecidas
como sua estrutura original. Vou dar um exemplo que nós usamos muito em sala de aula, que é o caso do você. Então, você sofreu uma transformação, uma abreviação imensa ao longo dos anos. Era voz Messê, depois passou a ser voz Messê, depois passou a ser você, depois passou a ser o C, e hoje já é só o C. Alguém te liga e fala assim, C, vai à festa? Então, ele já perdeu todas as suas características. Isso é uma abreviação ou uma redução de palavra, tá? Nem sempre é aceita pela língua portuguesa. Algumas são sim. É o caso que nós vamos ver agora, tá? No caso de C, não é permitido na escrita formal, tá bom? Na escrita formal é você mesmo, inteirinha a palavra. Então, vamos lá. Abreviação ou redução é a forma apresentada para algumas palavras. Por exemplo, auto vem de automóvel. Quilo vem de quilograma. Ninguém chega no supermercado e fala, quero 1 quilograma, quero 100 quilogramas de carne. Não, a pessoa chega e fala assim, quero 100 quilos de carne, pronto. E lembrando que grama aqui, o grama, é que é referência a peso medida. A grama é relva capim. Então, quando eu me referir a grama, é o grama, tá? Quilograma, o grama. A grama, relva capim. É o caso de moto, que eu tenho motocicleta. Ninguém fala motocicleta. Ah, houve uma colisão entre duas motocicletas. Não, as pessoas falam, houve uma colisão entre duas motos, ou há uma moto estacionada, e assim sucessivamente. Hibridismo é quando eu tenho a junção de palavras de idiomas diferentes. Às vezes a gente fala, mas nem sabe, mas existe uma formação de palavras chamada de hibridismo. E se vocês virem nos exercícios, o que significa isso? É que a partir da junção de dois radicais de idiomas diferentes, eu formei uma nova palavra, que é o caso do auto, que vem do grego, mais móvel, que vem do latim. E aí juntei esses dois radicais, um grego e um latim, e formei o automóvel. Ou bureau, que é do francês, e cracia, que é do grego. Aí vem burocracia. Então, isso é hibridismo. É quando eu tenho um radical de dois idiomas diferentes, eu junto formando uma nova palavra, abreviação ou redução. E onomatopeia. Onomatopeia consiste na repetição de vozes, sons da natureza. Exemplo, toque, toque, ó. Repetição, toque, toque, né? Blim, blom, blim, blom. Então, repetição de sons. Então, essas repetições de sons, de voz da natureza, são onomatopeia. Os gibis, as histórias em quadrinhos, eles usam muito. Olha aqui, eu tenho o zoom, crash, o ban, sock, para representar. Como é que é o nome disso, professora? Onomatopeia. Então, onomatopeia é imitação de sons, de voz da natureza. Então, eu tenho aqui, ó, fofó, cocoricó, cocoricó, tic-tac, 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 bum. Então, esses sons, essas vozes, essas imitações são onomatopeias. Então, vozes e sons da natureza. E assim terminamos nossa aula deliciosa, essa matéria é muito gostosa. Espero que agora tenha ficado claro para vocês o como é que se dá a formação das palavras. Resolva os exercícios, vou estar as 2 aulas presentes lá no WhatsApp para tirar todas as dúvidas de vocês. Façam perguntas e respostas completas. Não se esqueça de colocar no cabeçalho o número dessa aula, é a aula 9, para organizar seu caderno e a minha também. A próxima aula será de literatura, classicismo, uma matéria deliciosa, não deixem de assistir. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!